Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de janeiro de 2018, estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 25. Estaremos dando início ao capítulo de número 6, Amparo Fraternal. E rogamos que o nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, possam conduzir esse nosso trabalho. Amparo Fraternal. Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Então era outro espírito, desencarnado. Avançou o caldeiraro perguntando: E Cândida, como passa? Muito bem. Deve estar conosco, em definitivo, amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que a nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências. Bem, então nós temos aí André, caldeiraro. A entidade está tomando conta da Cândida. A entidade está responsável pela Cândida. E a Cândida vai passar pelo processo do desenlace. E tem alguma coisa aí que está impedindo. O que é? Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo por meio de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. O que é mente? A mente de Emmanuel é igual à mente da Conceição? Anos-luz de distância. Então, a mente... É um atributo do espírito. E é uma conquista dele. É uma conquista. É como se fosse assim, olha, nós a temos, mas a ser desenvolvida. Ela pode se confundir com a inteligência, mas não é. A inteligência também é um atributo da mente, vamos dizer assim. Então, a mente é essa construção ao longo dos milênios. Então, quando você lê aqui, que diz assim: emitia por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Então, você vê assim, é que ela estava pensando no bem. Não, a mente dela é o bem. É o espelho da alma. É o espelho da alma, pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Uma mente primitiva é uma vida primitiva. Uma mente espiritualizada é uma vida espiritualizada. Uma mente materialista é uma vida materialista. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-ma, explicando: É a filha a despedir-se. Ouçamo-las. Cândida, amimando-a com dificuldade, fala comovida. Aí aqui é o diálogo da mãe com a filha. E essa aqui é a entidade. Então vamos lá, vamos entender. Nós temos André Luiz e o nosso querido irmão Calderaro visitando uma senhora por nome de Cândida. A senhora Cândida não é tão envelhecida, mas está envelhecida devido à enfermidade. E já está, como ele disse, a vitalidade acabando. O que está segurando a dona Cândida é a filha. Ela está preocupada com a filha dela. Então, e nós temos aí uma entidade que está acompanhando esse processo de desenlace. É interessante para nós imaginarmos que nunca ninguém está só. Sempre teremos companhias. Aí vai depender do mérito de cada um. Mas sozinho ninguém está. Cândida, amimando-a com dificuldade, falava comovida: Julieta, minha filha,
Tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la, entregue aos embates do mundo, sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa. Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor que não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a mão da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou. Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou. Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco. Acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retomará o ritmo normal. Permita-o, Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente. Onde está o Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada. Não sei, mamãe. Não se vê há muito? Não. Tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para o outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar. Então nós temos aí um terceiro personagem, né? A mãe, a filha e esse Paulinho. Como é o nome da mãe? Cândida. Filha já tem nome? Julieta. Muito bem. Então, Cândida, Julieta e Paulinho. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida, escaparam algumas lágrimas que me abrasaram, queimavam o coração, diz André Luiz. Porque é uma cena difícil, né, gente? A gente dá um sorrisinho, a gente brinca, mas é só ela e a filha. Os filhos abandonaram. Ela doente, a filha com quase 20 anos de idade, estava costurando para poder sustentar, devendo Deus e o mundo. Como é que uma mãe larga uma filha numa situação dessa? É difícil. Nesse instante, então, dos olhos lúcidos de Cândida, escaparam algumas lágrimas que me queimaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos dos nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo.
De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro. Seu devotamento, minha filha, seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas e não descoroçoe. Não perca a coragem, né? Não desanime. A fala é de uma mãe tentando trazer as últimas orientações para a filha, né? E a preocupação dela, ela disse: olha, minha filha, eu passei dificuldade, mas eu soube ser o quê? Honesta, íntegra. E hoje eu estou aqui, ó. E muito breve os desenganos me afligiam o coração. Todavia, neste leito miserável, de silêncio e de dor, a paz é a coroa da minha alma. Essa paz é o quê? Consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações. E só nos cabem razões para louvá-lo. A atitude da nossa irmã, como é o nome dela? Cândida. É de rebeldia às leis de Deus? Vocês entendem agora por que Calderaro está presente? Ela tem assistência também permanente. Calderaro, quando chegou, já encontrou uma pessoa, uma entidade com ela, né? Pois é. E por que ela tem toda essa assistência? Justamente por causa dessa conduta dela. Então ela diz, olha, é como se fosse assim, olha, eu não sei o porquê que nós sofremos, só Deus o sabe. Ela coloca aqui essa palavra: sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo, agradecer. Me aponta um de nós com essa resignação. Não é verdade? Só nos cabe agradecer. Eu não sei porquê, mas vamos agradecer. Em tudo dai graça. É interessante, a gente olha para uma alma dessa e diz, nossa, como ela sofreu. E eu paro para pensar assim, o papai só manda lições grandes para quem já é grande. A própria Cipriana aqui, o que ela sofreu, o que ela contou, foi abandonada. 2 filhos morreram na guerra. Isso, foi abandonada pelo marido porque teve lepra. As filhas se entregaram à devassidão. Só restou o marido, ela teve lepra e o marido foi embora. Então o papai só manda lição grande para filho grande. Pode dar uma olhadinha na nossa vidinha para ver se a gente foi chamada a grandes testemunhos. Já faz de tudo um estardalhaço. Isso aqui é gente grande. E aqui a menina muito chorosa. Oh, mamãe, não prossiga. Soluçou a jovem desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra. Jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigado, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente e Julieta, a filha, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la. Disse Calderaro atento. Devemos assisti-la por recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Então, vamos lá. Ela foi visitar a mãe, não é verdade? Estava ali conversando com a mãe, terminou o diálogo, agora ela vai para algum outro canto. Calderaro, que acompanhou junto com André Luiz, agora vamos segui-la. Essa jovem está precisando de assistência. A gente não tem noção, né, o trabalho da espiritualidade, né? Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Vamos agora conhecer a história de Cândida. Enviuvara Cândida, muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera
com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes, por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional, mas, depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu, extenuada, hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente, ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas, e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de percustrar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras e, por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino, a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Entenderam aí? Então ela já está trabalhando na noite, com o intuito de adquirir dinheiro para o tratamento da mãe. Por isso a preocupação da mãe, que a mãe queria de certa forma, que ela ficasse com alguém a cuidar dela. E mal sabe a mãe tudo que a menina está vivendo. Gente, ela não tem 20 anos. E igual a história da nossa menina, Julieta, tem um monte de Julietas por aí nessa situação. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária. E quando se fez acompanhar de Paulino, pela primeira vez, no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de inconhecível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado,
sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente, angustiada, entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Esse parágrafo aqui nós vamos comentar ponto a ponto, que é muito rico de lições. Então, até o prezado momento, nós ouvimos o quê? O diálogo entre mãe e filha. Já estamos assim bem localizados, sabemos da situação emocional que está envolvendo essa jovem, já sabemos que ela está se prostituindo para adquirir dinheiro, sabemos que a mãe não sabe disso, ela está ganhando um bom dinheiro, se veste bem, mas quando vai visitar a mãe, coloca uma roupa bem singela para não ter que chamar atenção. Paulino é esse homem que, de certa forma, está bem presente na vida dela, mas só acaba utilizando ela e utilizando o próprio corpo da menina de uma forma, como dizer, como se fosse uma joia que ele gosta de ostentar, exatamente para os demais. Então ele sempre estaria muito presente na vida dela, Paulino. Só que essa menina, ela tem princípios. Essa menina recebeu uma boa educação moral. Essa menina tem um exemplo moral. Então ela carrega isso dentro dela. Então olha o que está acontecendo. Como ela tem lições morais, ela tem um exemplo moral, e isso faz ressonância dentro dela. Ela tem afinidade com isso. Mas o que aconteceu? No momento da provação, no momento da dificuldade, ela cedeu, fraquejou. E parece ser interessante, não é um acaso a Julieta está passando por uma prova dentro dessa situação. Às vezes a vida nos leva para uma experiência em que dissesse assim, olha, tudo está dando errado, É mais fácil tu seguir a correnteza. Se tu quiser voltar, tu vai ter que nadar contra a correnteza. Não vai ser fácil, mas o mérito será muito maior. Então, o que normalmente nós terráqueos fazemos? Segue a correnteza. Opta pelo caminho mais fácil, que não é fácil. É o caminho que nos faz, às vezes, perder uma encarnação. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. Quando nós estivermos numa situação, olhar e dizer assim, qual é o caminho que eu tenho que fazer a força moral? É esse o caminho que eu tenho que ir. Eu não vou pelo fácil. Porque aqui ela está prostituindo o corpo. Quantos de nós não prostituímos a alma? A prostituição não a faz feliz. Isso é um fato. Isso não foi uma escolha, vamos dizer assim, dela. Foi no momento de desespero, de dor, e ela cedeu. E, gente, a coisa é assim mesmo. É no momento do desespero. É naquele momento que tu está no ápice que a gente perde. É no momento que a correnteza está mais forte, porque enquanto a correnteza está fraca, você vê aqui, a correnteza estava levando ela estava trabalhando, o cansaço físico grande, ela já estava conseguindo pagar. Aí a correnteza foi aumentando, porque os débitos foram aumentando, e o desespero foi buscar com parentes, se fizeram de mortos, foi buscar com amigos, ninguém cedeu, e sempre aparece alguém para ensinar o caminho mais fácil. Assim é a nossa vida. Sempre quando nós estamos fazendo um esforço para tentar resistir a algo, vem alguém fazer a proposta indecente. E quase sempre a gente cede. Nós estamos vendo pessoas que foram governador, senador, secretário de Estado, ministro, e de repente você vê pessoas que prostituíram a alma e ver preso atrás de uma grade, dentro de um cubículo. É triste. É triste. Na verdade, não é uma regressão moral. Nunca houve moral. Apenas está sendo mostrado. Então, é isso que nós falamos aqui de prostituição. Essa jovem aqui, ela está prostituindo o corpo e está justificando. E todos nós, quando vamos nos prostituir, a gente justifica. A gente sempre arruma uma justificativa. Sempre. Para esconder a ferida moral. E como ela tem conduta, como ela recebeu uma educação nessa encarnação, olha o que está acontecendo aqui com ela, que é esse ponto aqui. Ó.
Diz Calderaro: as aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se cansada e doente. Recordando os exemplos maternos, diálogo da mãe no pé da orelha da menina, evangelizando, moralizando, ela experimentava atrozes perturbações conscienciais. Porque a mãe está desencarnando e está dizendo: minha filha, não busque o caminho mais fácil. Mal sabe a mãe. Provocando atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe acalmavam o coração sensível e afetuoso. O prazer não acalmava o sentimento. O dinheiro abundante não conseguia diminuir o desalento dela. Porque é um dinheiro o quê? Sujo. Que queima a consciência dela. Não existe. Quando você pega um dinheiro prostituindo a alma, você perde a sua paz. Não pensa que a pessoa está dormindo numa casa, num apartamento e não sei o quê. Essa pessoa não tem paz, porque dinheiro nunca vai comprar paz. Pode comprar conforto, mas sono tranquilo não. Porque a lei está gravada. E além de tudo, ainda sofre as consequências disso. Então esse dinheiro queima a mão dela, porque ela sabe que é ilícito. A maneira que conquistava ali a admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Por quê? Quando alguém falava do corpo, ela se entristecia porque ela sabia que estava mostrando o quê? O corpo, usando o corpo. Perder a paz de si mesma, presa de incoercível abatimento, né? Não tinha nem como reprimir, como disfarçar. A mãe olhava, via o sofrimento dela e achava que o sofrimento era por causa da mãe doente, mas não era só isso, era também isso. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistir na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Poxa, mãe, eu fiz isso, agora o que eu faço? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Então, ela se desculpava dizendo que o intuito, o objetivo era o tratamento da mãe. Tentava aliviar, né? Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Não se sentia digna nem de orar. Debatia-se-lhe a mente, angustiada, entre a exigência do mundo material e as imperiosas solicitações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho, e Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Estão vendo como é bom fazer o bem? Como é bom ser bom? Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento, em que Julieta lhe receberia o socorro. A organização psíquica em desvario, ela estava surtando. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Era ela destruindo o próprio corpo físico, pela consciência de culpa. Ia para onde essas vibrações pesadas fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, membrana que envolve os pulmões. Invadiam os alvéolos pulmonares e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, absorvida
pelas artérias. Notei, porém, que esse material, oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas do cérebro, mais próximas da substância cinzenta. Reparava, por isso, na jovem, não somente os olhos rubros e túrgidos, inchados de chorar, mas também o prenúncio dos mais sérios distúrbios orgânicos. No pensamento de vida tem isso, né? A culpa levando à loucura, né? Temos um caso prático aqui, E André Luiz, como um médico, explicando como o pensamento dela agindo no próprio corpo. E não tem como você fugir disso. Por quê? Ela recebeu toda uma educação, todo um direcionamento. E de repente ela se viu fazendo algo que... eu acho que aí era a aprovação dela, sabe? Essa era a aprovação, era ela resistir. Por isso ela teve uma mãe que orientou, que conduziu e que está dizendo constantemente o que ela não deve fazer, o que ela acabou fazendo. E que detalhe, a mãe deu exemplo. Eu nunca precisei me prostituir para sustentar vocês. E a mãe ainda ensinou a costura para ela. Mas, vamos parar aí? Cenas do próximo capítulo. Deu para entender tudinho? Foi bom o estudo? Hoje a escotada foi tão leve hoje. Hoje foi tudo leve, primeiro dia, O povo está acordando ainda, né, Marisa? Para não assustar. Alguma pergunta ou alguma colocação? Joia? Não? Tudo alright? Quando ela teve um princípio moral, assim, estava lendo no boneco, percebe? Ela não é uma pessoa que não teve orientação moral. Isso atenuou toda essa situação toda que ela está vivendo, do ponto de vista espiritual. Por isso que ela está recebendo essa assistência. Entendeu? Essa assistência já é... Porque é sempre avaliado a intenção. Ela nunca teve a intenção de se prostituir, nunca, absolutamente. Mas no momento da aprovação, isso a gente vê uma aprovação, não necessariamente uma expiação, mas uma aprovação mesmo. A aprovação é justamente esse momento em que você tem tudo para dizer não e tem tudo para dizer sim. Mas para dizer não, tua força vai ter que ser muito maior. E é normalmente aí que a gente cai, isso é uma aprovação. Ela está vivendo uma aprovação. Aprovação da dificuldade, da dor, do amor, da enfermidade. Vamos fazer a nossa prece? Ok? Tudo ok? Todo mundo em paz? Então vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, nosso amor querido. Mais um ano se inicia, uma nova oportunidade de estudo, de reflexão também se inicia. E percebemos, Senhor da vida, que se optarmos em seguir os Teus ensinamentos, as Tuas lições de amor, de simplicidade, vamos percebendo o quão leve fica a vida, o quão gratificante, o quão saudável é seguir as Tuas lições. Se a vida está escura, endurecida, pesada, é porque optamos em realizar as nossas vontades mesquinhas e infantis. Te rogamos, amor querido, que nos ajude a compreender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos a compreender que contigo o fardo se torna leve, suave é o jugo. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o reino que o Senhor nos convida é um reino interior. Tudo se torna mais fácil quando optamos em nos submeter à lei do amor, que é a lei de Deus. Nos fortalece em mais um trabalho, desperta, amigo Jesus, um tanto mais a nossa consciência para optarmos pela simplicidade de viver. Muito obrigado, amor de nossa vida. E muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, pela presença, pela inspiração e pelo amparo constante. Muito obrigado, amor de nossa vida.